Olha, quando a gente fala na história de Jonas, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Um homem sendo engolido por um peixe gigante, né? É quase automático. Mas o interessante é que essa imagem tão famosa acaba escondendo o verdadeiro coração da história, que é uma exploração muito, mas muito profunda sobre o preconceito humano e a surpreendente compaixão divina. E tudo começa com essa pergunta. Pensa bem. O que acontece quando a sua missão é salvar justamente o seu pior inimigo? Essa é a questão central aqui. Ela nos joga direto no meio do conflito do Jonas. Um dilema moral, emocional, que, vamos combinar, desafia a gente até hoje. Então, a primeira parte dessa narrativa foca exatamente nisso, na tarefa chocante que o profeta Jonas recebe. Uma ordem que para ele era simplesmente inaceitável. Para a gente entender de verdade a reação do Jonas, a gente precisa saber quem eram os ninivitas. Para o povo de Israel, eles não eram só estrangeiros. Eram os opressores mais brutais que eles conheciam. A missão era ir direto para o coração do território inimigo. Era praticamente uma sentença de morte, mas não do jeito que se imagina. E a reação do Jonas a essa ordem é impressionante. Ele não só hesita ou reclama, não. Ele vai até o porto e compra uma passagem na direção literalmente oposta. É um ato de rebeldia total, completamente deliberado. E aqui está a chave de tudo. O ponto central da motivação do Jonas. A fuga dele não foi por covardia, por medo de morrer. Foi por puro preconceito. Ele fugiu porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. E o medo dele era que essa misericórdia se estendesse aos seus inimigos. Uma coisa que ele simplesmente não podia suportar. Mas claro, não dá para fugir de uma missão divina assim tão fácil. A tentativa de Jonas de escapar leva ele direto para a parte mais famosa da história, com consequências, assim, dramáticas e totalmente inesperadas. E o que era um problema pessoal do Jonas? A desobediência dele vira um problema público rapidinho. A crise no barco vai piorando e fica claro que as ações dele colocaram a vida de todo mundo em risco. Mas aí, num ato de coragem até, ele assume a responsabilidade. E assim que ele é jogado no mar furioso, a intervenção divina vem de uma forma inesquecível. Jonas é engolido por um grande peixe. E lá ele fica, por 3 dias e 3 noites, no fundo do abismo. Esse é o fundo do poço para Jonas. E é de lá, de dentro do peixe, do ventre do abismo, que a oração dele marca uma virada de chave. Ele sai da rebeldia e vai para a submissão, sai do desespero para um novo entendimento sobre salvação. E depois dessa oração, acontece o milagre. Esse evento não só salva a vida do Jonas, mas também o coloca de volta nos trilhos, de volta para a missão original. E agora parece que ele está finalmente disposto a cumprir. Agora, com Jonas obedecendo, mesmo que de má vontade, acontece o que ninguém podia imaginar. O sucesso da missão dele é tão absurdo, tão chocante, que prova uma coisa: o poder nunca esteve no mensageiro, mas sim na mensagem. Olha só esse contraste, é incrível. A pregação do Jonas é a mais curta possível, uma única frase de julgamento. E a resposta é a máxima possível, um arrependimento geral, imediato, em uma das maiores cidades do mundo antigo. A cena em Nínive é de uma transformação completa, foi um arrependimento sincero, total, envolvendo todo mundo, de cima a baixo na sociedade. E é por causa dessa mudança tão genuína que Deus mostra a misericórdia e decide poupar a cidade. Mas a história não acaba aqui com esse final feliz. Na verdade, é aqui que começa o verdadeiro clímax da história. A fúria do profeta quando ele vê a misericórdia de Deus em ação. E aqui, Jonas joga tudo no ventilador. Ele admite, ele não fugiu por medo dos ninivitas. Ele fugiu por medo da misericórdia de Deus. Ele simplesmente não conseguia engolir a ideia de que seus piores inimigos pudessem ser perdoados. Para mostrar como a perspectiva de Jonas estava distorcida, Deus prepara uma lição bem prática. Jonas fica todo feliz com uma plantinha que dá uma sombra para ele, um conforto, e aí quando ela morre, ele fica tão furioso que deseja a própria morte. E é neste ponto que a mensagem central da história fica clara como água. De um lado, a gente tem a raiva mesquinha de Jonas por causa de uma planta. E do outro, a preocupação imensa, profunda de Deus por mais de 120 mil pessoas. E o mais curioso é que o livro não termina com uma conclusão bonitinha, tudo resolvido. Pelo contrário, termina com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta para Jonas e, claro, para quem está lendo. Essa é a última frase do livro. E não tem resposta.
É Deus desafiando diretamente a visão limitada de Jonas. E o silêncio que vem depois é um convite para cada um de nós preencher essa lacuna com a nossa própria resposta. E é com esse pensamento que a gente encerra. O livro de Jonas nos força a olhar para muito além do milagre do peixe. Ele nos confronta com uma questão atemporal. Afinal, qual é o alcance da nossa própria misericórdia? Será que a gente consegue se alegrar quando a compaixão alcança até mesmo aqueles que consideramos inimigos? A pergunta, ela continua ecoando.